No vídeo de hoje eu vou mostrar algo que vocês têm muito interesse, eu vou mostrar um contra-cheque da Petrobras e quais são os principais benefícios e os principais descontos. É um contra-cheque com certeza um dos mais difíceis de se entender pela infinidade de benefícios que a empresa paga e como é a formatação desse salário. Muitos ficam na dúvida, eu por exemplo fiquei, quando entrei na empresa eu achava que eu ganharia o salário básico e na verdade existia um RMNR, existiam outros RMNRs que eram para cada tipo de regime de trabalho. Então, no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre como são os benefícios e os descontos, tudo que você vai receber e vai pagar trabalhando na Petrobras. Vamos nessa? Galera, primeiramente eu vou mostrar aqui do lado o meu contra-cheque, ele está aqui. E aqui existe uma infinidade de benefícios e descontos. E aí eu vou destrinchar cada um para vocês e você vai entender o que significa e quando você vai receber isso, em qual condição de trabalho você precisa estar para ter direito para fazer jus a esse pagamento. Vamos a eles. O primeiro pagamento adicional no salário é o confinamento. O que seria o confinamento? É você estar preso, cerceado da liberdade. Então, em quais condições você recebe esse adicional? Se você trabalha em navios sísmicos, em casos de geólogos ou técnicos dessa área, se trabalha em plataformas, sondas, infinidades de estruturas que navegam ou estão fixas, que você vai residir durante um longo período, por 14 dias ou talvez um pouco menos, dentro daquela lotação que você vai dormir em um camarote e você não pode voltar para casa todos os dias. A partir do momento que você trabalha em uma instalação de terra, que você dorme em casa, você perde o direito do confinamento. O confinamento nada mais é que dormir numa lotação da Petrobras e sempre ir ao trabalho. A gente brinca que quem está confinado trabalha 24 horas, porque você sempre está dentro da empresa, dentro da estrutura e pode ser chamado a qualquer momento. Então, isso faz jus a um pagamento de 30%. Lucas, 30% em cima de quê? 30% em cima do seu salário básico. Então, se você passou no concurso para engenheiro, o salário básico lá está por volta dos R$7.000, 30% do salário básico já seria adicionado ao seu salário, caso você estivesse confinado. O segundo adicional é a periculosidade. Também existe muita dúvida sobre periculosidade e insalubridade. A insalubridade é 30% em cima de um salário mínimo. Já a periculosidade é 30% em cima do salário básico, que para o caso da Petrobras dá muito mais. Então, você só vai fazer jus ao pagamento da periculosidade. E o que gera a necessidade desse pagamento? Em plataformas de petróleo, a gente tem estrutura, classificação, se eu não estou enganado, classificação de risco 4, você tem ali explosividade, exposição a produtos químicos, ruído, uma série de agravantes que te geram o direito de receber a periculosidade. Então, é muito normal, na hora de você olhar o seu contra-cheque na Petrobras, você vê um salário básico bem pequeno, que é o que vocês viram aqui, que eu estou mostrando por volta de R$3.500, mas o total dos proventos pode chegar aí a 15, 17, 20 mil reais. Então, existe uma discrepância muito grande entre o salário básico e o salário final, que confundem as pessoas, mas é uma forma que o RH tem de desmembrar esse salário e não se responsabilizar. Como já comentei em outros vídeos, a empresa não tem interesse em aumentar o salário básico. Por quê? Quando ela aumenta o salário básico, todos os adicionais vão incidir em cima desse salário básico e salário básico não pode ser reduzido. Então a gente já vai chegar no assunto da RMNR, que muitos de vocês têm dúvida, e nesse vídeo vocês vão tirar todas elas. Vamos lá. O próximo adicional chama HRA. Eu recebi esse adicional porque eu fazia turno. Mas, por exemplo, se você passa no concurso para técnico de elétrica, técnico de logística, técnico de segurança, você trabalha no regime de sobreaviso. Então você só vai trabalhar durante o dia e não tem obrigatoriedade de um turno ininterrupto. Como assim, Lucas? O que seria esse turno ininterrupto? Esse turno ininterrupto é quando a operação ela não pode parar. Então, quando a gente fala de extrativismo, você não para o processo, ele continua 24 horas. Então, você obrigatoriamente passa o serviço para uma próxima equipe. Então, o HRA é a hora de almoço remunerada. O que significa isso? Se você é técnico de operação e durante o seu almoço você está ali comendo, o seu rádio toca e eles te chamam para uma emergência, para um vazamento, qualquer operação, caso seja necessário, você simplesmente tem que largar o seu almoço e seguir para a operação. Você recebe por isso, mais 30% do seu salário só por perder esse tempo. Não só por perder, porque era algo que me incomodava demais, demais mesmo. Você estava ali comendo e tinha que abandonar a sua refeição e seguir para a operação. Então, às vezes, isso aborrecia muito, mas é algo que para algumas funções é obrigatório, você não tem escolha, mas técnicos de logística, técnicos de segurança, outras funções não têm essa obrigatoriedade e podem ali descansar durante uma hora, comer tranquilo, sem maiores problemas. Outro adicional é a hora extra de passagem de serviço. Isso foi adquirido, foi um direito adquirido em acordo coletivo. O que significa isso? Como eu disse a vocês um pouco antes,
quando se trata de extrativismo, né, exploração de petróleo, você tem que passar o serviço para uma próxima equipe. Então, você não pode deixar algumas lacunas que tornem a operação muito perigosa. Vamos dar um exemplo. Aconteceram várias coisas durante o turno, você teve ali algum descontrole, algum poço, alguma variação no processo. Você tem a obrigação de passar ali 20 minutos a mais explicando tudo o que aconteceu no seu turno e ambientando os colegas. Se aconteceu algo, você tem aqueles 20 minutos para ir na área, mostrar a ele, explicar tudo o que aconteceu. E aí a Petrobras te paga por isso. É uma hora extra fixa, no caso de pessoas que trabalham de turno, que você vai receber todos os meses e dá um dinheiro bem legal. Então, esse que vocês também viram no meu contra-cheque chama hora extra de passagem de serviço. Agora sobre o que vocês tanto perguntam, que é a RMNR. Galera, a RMNR nada mais é que uma sigla que a Petrobras criou para falar, né, de um adicional que complementa o salário e tabela ele dentro dos diversos níveis, quer dizer, em alguns momentos ele pode ser maior e menor, para adicionar um valor ao seu salário que não a comprometa. Então você vai ter uma tabela, como eu também já mostrei em outros vídeos, eu vou deixar essa tabela aqui para vocês darem uma olhada. Nessa tabela você tem ali os salários e já os complementos de RMNR. Eles vão ajustando aquele salário, adequando os seus adicionais mais o seu salário básico com esse RMNR para gerar um salário final e estruturar e tabelar ele para você. Então, a intenção desse RMNR é não se responsabilizar. Então, caso aconteça alguma coisa, a empresa pode sim, né, por um acordo coletivo, caso aconteça algo muito grave no aspecto financeiro, que ela reduza esse RMNR. Eu fiquei por 7 anos na empresa, em momento algum, mesmo passando por crise, houve essa redução. Mas eu alerto a vocês que existe uma possibilidade e vocês precisam ficar atentos. Então, o RMNR é isso, é um complemento para organizar a tabela de salários que tem a intenção de não adicionar, né, ao salário básico o salário total do funcionário. Então, ela deixa um salário básico pequeno e organiza ele adicionando, criando esse complemento de RMNR. Outros valores que podem aparecer, né, dentro do seu contra-cheque é o benefício de educação. Muitos de vocês, sem dúvida, para quem tem filhos, a Petrobras tem uma tabela, depende do estado onde você mora, dependendo da região, você tem uma tabela de escola, né, um valor que a empresa paga pela escola, e aí ela vai te reembolsar no contra-cheque o valor referente ali entre 60% e 70% do valor da escola. Para quem tem filhos é muito interessante, ajuda muito. Eu vejo muitos funcionários que colocam filhos em excelentes escolas e tem um custo muito baixo. Então isso também vai aparecer no seu contra-cheque, caso você tenha filhos e caso eles estejam matriculados, fazendo um procedimento, né, interno da empresa para o recebimento desses valores. Agora vamos falar rapidamente sobre a diferença entre um servidor e um empregado. Como eu já comentei com vocês, quando você trabalha, por exemplo, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras, você é empregado público, você não é um servidor público, você não tem uma lei que rege a sua função, mas você tem outros benefícios. Você tem um conselho que te protege, né? Você tem um sindicato muito forte. Então, eu nunca vi funcionários sendo mandados embora, caso não tenham feito coisas muito graves, tá, gente? Como furto, né, sendo pego roubando a empresa ou algo muito grave, intencionalmente gerando um acidente. E assim, em casos até muito graves, eu vi a empresa apenas suspendendo o funcionário e não o demitir. Então, a Petrobras sim te dá estabilidade. Vários gurus da internet aí vivem falando, porque a Petrobras você vai estudar para algo que não é uma garantia. Pega o histórico da empresa dos últimos 50 anos e dá uma analisada se alguém foi mandado embora. Se isso não tem estabilidade, eu acredito que essa pessoa que está falando uma grande bobagem, porque não viveu a realidade da empresa. Então sim, você tem estabilidade, mas você não tem o título de servidor. No vídeo de hoje você vai saber tudo que você precisa. Tem lá algo estruturado dentro da lei que te protege. E a Petrobras você tem estruturas, sindicatos e conselhos que fazem essa proteção. Agora sobre os descontos, né? Os descontos são descontos normais, tem um diferente. O imposto de renda é um desconto bastante alto, por quê? Porque você ganha uma faixa de salário bem alta e você vai estar acima, né, do mínimo, vai pagar 27.000%. Então, se você tem filhos, consegue restituir, mas é um desconto que para mim doía muito, porque eu era solteiro, sem filhos, eu não tinha como descontar, e o vídeo ainda pagava mais. Então, assim, é algo que dói e que vai vir lá no seu contra-cheque. Outro ponto é o INSS. Né? A Petrobras, ela funciona por ser uma empresa de capital misto, né? Você ser empregado público, você não tem, né, que é um benefício para os servidores, algo que é muito bom no caso dos servidores, que eles conseguem se aposentar com a integralidade do salário. Talvez futuramente aconteça alguma reforma da Previdência e eles percam isso, mas no momento eles têm, né, esse salário na integralidade. Então, a Petrobras funciona da seguinte forma. O INSS vai amparar até o teto dele. Então, dentro do teto do INSS,
você vai pagar ali todos os meses. Então você está vendo aqui um desconto no meu contra-cheque, ele é o teto do INSS. E aí a Petrobras, ela te dá a possibilidade de ter a Petros. Quando você tem a Petros, você faz um pagamento mensal de um percentual que você vai escolher, que geralmente varia entre 7% e 11%, e a empresa entra com um valor equivalente. Então você coloca um valor, a empresa coloca outro, e isso vai gerando uma poupança. Então esse montante que você junta durante a vida, ele depois você vai receber um complemento mensal. Para quê? Vamos dar exemplo, você é técnico, engenheiro, chegou lá ao salário de R$25 mil. Vamos dar exemplo que daqui a alguns anos o INSS tem um teto de 8 mil. Então, essa diferença entre os 8 mil e os 25 mil, a Petros tem a função de complementar. Só que tem alguns detalhes, tá? Esse plano novo, o plano Petros 2, ele vai funcionar de acordo com o limite. Então, se você vive ali muitos anos, você pode ficar sem aquele complemento. Já o plano antigo, você tinha um amparo mais significativo. Existirão perdas salariais? Sim. Por quê? Porque o salário da companhia é muito alto, gente. E muitos benefícios. A gente está falando de AMNR, a gente está falando de PLR, a gente está falando de 13º, 14º, uma infinidade de coisas que quando você se aposenta, você perde o direito. Mas que eu entendo que são coerentes, porque você não está mais na ativa. Qual seria a lógica de você receber participação de lucros? Você receber abono? Você receber férias? Porque você não goza mais disso porque você está aposentado. Então, tem que haver um planejamento, porque existe uma baixa de salário quando a pessoa se aposenta. E o último desconto que eu vou falar é o benefício de saúde. A Petrobras tem um plano bom, que funciona melhor para casos de emergência, para casos de consulta ele é um pouco salgado, mas o desconto é bem baixinho, gente. Desconto bem baixo, e ele vai vir no seu contra-cheque, de acordo com seus dependentes. E os dependentes, outra pergunta que me fazem muito, que eu já vou aproveitar para responder, eles só podem ser filhos ou cônjuge. Você não pode colocar no plano mãe, pai, independente se você é solteiro ou não. A Petrobras não te dá esse direito. Espero ter ajudado, feliz pela companhia de vocês como sempre. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que com prazer eu tiro. Se vocês quiserem algum vídeo relacionado também a contra-cheque, como que são férias, quando você recebe, quando são em períodos diferentes da empresa, é só deixar aqui nos comentários, que com prazer eu faço um próximo vídeo. Um forte abraço, até mais!